Ô, galera, vamos continuar aqui no JK, porque eu espero que vocês já tenham entendido o seguinte: vai ser fundamental para vocês responderem às atividades de hoje, né, de tarefa, que vocês tenham entendido que o plano de metas do JK, né, os objetivos que ele tinha para desenvolver o Brasil, ele tinha que seguir vários planos, né? Desenvolver a parte de transporte, a parte de energia, a parte de saúde, de educação e de industrialização. Tudo que envolvia dinheiro, tudo que envolvia aumentar o recurso econômico, ganhou a atenção do JK, certo? E tudo que envolvia melhorar a vida da população diretamente ficou para segundo plano, sacou? Como assim para segundo plano? Porque trazer automóvel para o Brasil é ótimo, né? Trazer indústrias para o Brasil é super válido, é super justificado. O problema é, dentro daquele plano que o JK fez, de deixar o recurso embora, de deixar uma parte do dinheiro embora, de investir nas estradas para facilitar a compra e venda de produto. A minha pergunta para vocês é a seguinte: vocês acham que num Brasil da década de 50, todo mundo teve condições de comprar automóvel? Vocês acham que no Brasil da década de 50 todo mundo conseguia comprar televisão em cores, conseguia comprar aspirador de pó, conseguia comprar torradeira elétrica, máquina de lavar roupa? Não. Aí, ô Matheus, se liga, sabe qual que é o problema disso? Que o JK, ele industrializa o Brasil, né? Ele pode falar que ele trouxe vários produtos, que o povo brasileiro agora vai poder consumir melhor, né? Vai ter mais tecnologia, vai agilizar no meio de transporte e tudo mais. Só que, na real, somente um grupo muito pequeno no Brasil vai ter dinheiro para poder comprar isso tudo. Então, sabe o que o JK ele é responsável por fazer? Ele separa ainda mais o Brasil, saca? Ele vai aumentar ainda mais as desigualdades sociais. Como assim? Quem tem muito dinheiro no Brasil vai enriquecer muito. Por quê? Porque vai poder usar um meio de transporte melhor, vai usar tecnologia melhor, vai usar um meio de comunicação mais rápido, vai usar roupas produzidas melhores. Já o restante do povo brasileiro vai continuar cada vez mais pobre e vai continuar cada vez mais excluído disso, sacou? Então, por mais que o JK ele seja responsável por melhorar o Brasil, ele não melhora o Brasil para todo mundo. Ele melhora o Brasil para um pequeno grupo. Sacaram o problema dele? E aí, uma outra pergunta, só para vocês, para a gente finalizar a questão das indústrias e a gente partir para a questão da nova capital, que é Brasília, certo? Minha pergunta é: se vocês fossem criar uma fábrica no Brasil, ó, presta atenção, preciso da participação de vocês, se liga. Se vocês fossem empresários e fossem escolher um local para construir, vocês têm que vender produto, certo? O objetivo de vocês é esse, velho. Vocês têm que ganhar dinheiro vendendo produto, ok? E vocês tivessem essas 3 opções para construir fábrica. O presidente deu esses 3 locais para vocês escolherem. Vocês podem construir uma fábrica em Nepomuceno, vocês podem construir uma fábrica em Lavras ou vocês podem construir uma fábrica em Belo Horizonte. Qual local vocês escolhem? Belo Horizonte? Por que, Isamara? Porque eu acho que lá é um local maior, que tem um amplo alcance na sociedade, é uma capital de Minas Gerais, e acho que tem mais gente que tem mais dinheiro lá para comprar os meus produtos. Galera, brilhou. Isamara, esse é o pensamento de todos os industriais do mundo. Vocês sacaram que as empresas vêm de fora, né? Que as empresas que vão ser construídas no Brasil, elas são empresas estrangeiras. Na hora que essas empresas têm que construir um produto no Brasil,
Qual dessas regiões vocês acham que elas escolhem? Elas têm Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nós temos 5 regiões. Qual dessas regiões recebe a indústria no Brasil? Sudeste. Sabe por quê, Isamara? Foi isso que você colocou. Porque é onde tem a maior quantidade de população, certo? Aonde tem os melhores transportes, aonde tem mais gente para comprar. Faz sentido uma empresa de venda de automóvel que quer vender carro, certo? Ela precisa que as pessoas comprem carro. Construir uma fábrica dela no meio da floresta amazônica? Saca? Não. Ela vai construir aonde? Aonde tem uma cidade, aonde tem gente para comprar, aonde tem estrada, onde tem rodovia. Então a fábrica de automóvel ela vai ser construída aonde? No Sudeste. Especificamente próximo da cidade de São Paulo, certo? Eu estou falando Sudeste porque, na verdade, assim, São Paulo vai concentrar tudo. E aí, olha o problema do JK. Eu já estou adiantando uma questão que a gente vai ver na semana que vem, que são os problemas do governo dele, mas só para a gente colocar isso, ó, se liga. Quando as fábricas forem construídas em São Paulo, por quê? Porque é o local onde mais tem gente para consumir, né? Aonde mais essas fábricas vão ganhar dinheiro. Me fala o que a fábrica gera para o povo brasileiro? A fábrica gera emprego, correto? Sim, certo? Se, olha o problema. Olha o problema. Se uma fábrica se instalar em São Paulo, se as fábricas se instalam em São Paulo, qual vai ser o estado do Brasil que mais vai gerar emprego? São Paulo. E se só São Paulo está gerando emprego, o que as pessoas do Brasil inteiro, para onde as pessoas do Brasil inteiro vão migrar? Para São Paulo. Olha o detalhe. Vocês já ouviram falar na expressão boia fria? Pau de arara? Vocês já ouviram falar nisso? São geralmente expressões que a gente usa para se referir à população do Nordeste, certo? E por quê? Porque a gente usa esses apelidos, né, esse nome pejorativo, para falar que os nordestinos, principalmente os nordestinos, começaram a largar tudo no Nordeste e a vir procurar emprego no Sudeste, principalmente em São Paulo. Aí sabe qual é o problema? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. São Paulo, ou o Sudeste, é muito populoso. As fábricas se instalam no Sudeste. Ao se instalar no Sudeste, a fábrica gera emprego. E se a fábrica está gerando emprego, ela vai atrair gente do Brasil inteiro para o Sudeste. Ao atrair gente do Brasil inteiro para o Sudeste, o que aconteceu com a população do Sudeste? Aumentou. E se a população do Sudeste está aumentando, o que as outras empresas vão começar a fazer agora? Opa! O Sudeste está muito populoso, então está ótimo, porque agora eu vou construir mais uma empresa lá no Sudeste. Aí vem outras fábricas e se instalam no Sudeste. Outras fábricas se instalando no Sudeste atrai o quê? Mais população. Aí, de repente, o Brasil inteiro começa a migrar para a região Sudeste. Aí, sabe por que isso é péssimo para o nosso país? Porque o nosso país ele fica desigual. Olha só, a gente está formando um grupo de pessoas muito ricas e um grupo muito pobre. A gente está, o plano do Juscelino está deixando algumas pessoas ficarem muito ricas e o restante do Brasil ficar muito pobre. Além dessa desigualdade econômica, né, que é gente rica e gente pobre, nós temos o que a gente chama de desigualdade regional. Por quê? Porque toda a atenção vai ser concentrada onde? No Sudeste. Ah, vamos ter que melhorar a rodovia. Vai melhorar a rodovia aonde? Da região Norte? Não, para quê? Tem ninguém lá? Tem pouca gente lá, vamos melhorar da onde? Sudeste. Opa, saneamento básico, trazer esgoto. O país ganhou dinheiro, vamos gastar o dinheiro do Brasil trazendo esgoto. Vai trazer esgoto para qual cidade? Para Belo Horizonte, para Nepomuceno, que é Sudeste, ou vai trazer esgoto para Iurunepré, que é perto de Manaus? Qual das cidades vai ter infraestrutura? Sacou? Cidades do Sudeste.
Opa, temos que construir uma nova hidrelétrica para trazer energia. A hidrelétrica vai ser construída para atender qual região? Sudeste. Aí o que acontece? Nós temos no Brasil uma região, né, principalmente esses 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são disparados mais bem estruturados do que o restante do Brasil. Sacou? A gente fica completamente desigual. Enquanto uma região concentra recurso, concentra desenvolvimento, concentra melhoria de vida, as outras regiões não têm isso. Sacou? E isso é um problema que o JK causa, porque ele vai trazer esse investimento somente, ele deveria impedir isso de acontecer. Ele fala assim, ô empresas, olha só, indústria, vocês vão ser obrigadas a se instalarem no Nordeste. Ah, mas no Nordeste não tem ninguém para comprar. Não tem ninguém ainda. Por quê? Porque se você construir uma indústria lá, você vai desenvolver aquela região, você vai potencializar aquela região, você vai gerar emprego e vai gerar mais gente. Certo? A mesma coisa, por exemplo, quer ver? Pega o aviário aí, certo? O aviário gera muito emprego, correto? O aviário gerando emprego, imagina que quanto mais emprego o aviário gerar, mais gente de outras regiões vão querer se mudar para Nepomuceno porque tem emprego, tem oportunidade, tem um salário legal, tem um estilo de vida bom, é uma cidade com pouco crime. Então, se você trouxer uma empresa para uma região, ela traz desenvolvimento, certo? O negócio é que a gente concentrou tudo num lugar só, ao invés de espalhar. Então, a gente podia ser um país muito melhor. A gente podia ser um país mais bem organizado e que não ficasse tudo concentrado. E o JK ele é responsável por essa diferença. Para tentar resolver isso, já não dava mais certo, Ana, se liga. Vocês já ouviram falar em Brasília? Ah, pergunta. Essa é boa. Essa é boa. Ai, gente, eu precisava de uma página em branco na minha apostila. Eu vou fazer um desenho aqui do lado, beleza? Vai ficar uma porcaria, mas vai ficar ótimo. Pergunta. Se liga. Você sabe me dizer como é que um país faz para ser dominado em caso de uma guerra? O que você precisa fazer para ganhar uma guerra de um país? Vocês fazem ideia? Dominar a capital dele? Dominar a capital. Nossa, Isamara! Isamara está on fire. Presta atenção. Nossa senhora, gente. Isso aqui era para ser o meu Brasil. Aí. Não, virou um dinossauro, né? Tá, peraí. Pronto, esse é o meu Brasil. Ótimo. Vocês estão ligados qual era a capital do Brasil antes de Brasília, não sabem? Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro tem um problema, galera, que ele é uma capital litorânea, certo? Ô Duda, qual que é o argumento que o JK vai usar? Ele vai falar que pelo Rio de Janeiro ser uma capital litorânea, a gente pode ser ameaçado de conquista por qualquer país. Sabe por quê? Existe uma regra internacional, olha que nada a ver, que se você tomar a capital do seu inimigo, o país foi derrotado. Se você tirar a bandeira nacional, certo? O Brasil tem um monte de bandeira distribuída aí pela cidade inteira, mas nós temos uma bandeira oficial, vocês estão ligados, né? Ela fica no meio de Brasília, ela tem um tamanho, cara, de um automóvel. Ela é 4x8, gigantesca a bandeira, saca? Existe uma regra que é o seguinte, que se você tirar a bandeira nacional, a bandeira principal, e colocar a sua bandeira na capital, você tomou o país inteiro, você conquistou o país inteiro, certo? E qual é o problema do mundo nesse momento? O mundo está passando pela Guerra Fria. O mundo está passando por uma disputa entre bloco capitalista e bloco socialista. Então está todo mundo sofrendo ameaça de ataque a qualquer hora.
Qual é o argumento do JK? Que se a nossa capital continuar sendo uma capital litorânea, é só os soviéticos, por exemplo, é só o bloco socialista chegar, bombardear a nossa capital com um monte de navio, certo? Não dá tempo dos brasileiros se defenderem, não dá tempo da gente se reagir, não dá tempo da gente proteger. E depois que a capital do Brasil for bombardeada e o nosso inimigo colocar a bandeira dele lá, o país inteiro foi derrotado. Ou seja, precisa atacar uma cidade para o Brasil ser conquistado. Sacou? E aí o Brasil inteiro foi dominado porque a gente perdeu a capital. Qual é o argumento que o JK vai utilizar? Ele vai criar um projeto de mudar a capital do Brasil para o interior. Para quê? Para proteger melhor essa região, ou seja, se a capital estiver no meio do país, significa que o nosso inimigo, para tomar a capital, ele vai ter que andar até lá, correto? Ele vai ter que sobrevoar, ele vai ter que mandar seus tanques de guerra, não dá para chegar só de navio. E até o inimigo chegar na capital, dá tempo do povo brasileiro se preparar, se proteger e defender a capital nova. Sacou? Além disso, o que o JK vai falar? Que, já que ele está sendo criticado por concentrar todos os investimentos, já que ele está sendo criticado por dar atenção somente à região sudeste, se ele criar uma capital no interior do Brasil, ele vai tirar o foco do sudeste. Ele vai distribuir melhor a organização por outras regiões. E aí, qual é o cálculo do JK? Ele faz a seguinte conta, ó. Vamos pegar o Brasil e vamos dividir o Brasil numa região onde fica equilibrado, certo? E ao fazer essa divisão, a gente constrói a nova capital nesse interior. A gente dificulta o ataque dos estrangeiros, agora para tomar a capital do Brasil, e a gente também distribui melhor a capital para todas as regiões. Então, esse é o projeto da construção de Brasília, certo? Além disso, quer ver? Deixa eu grifar aqui, isso aqui fica legal, ó. Além disso, Brasília é uma obra tão grande, né, para construir uma cidade no meio do nada. Hoje, Brasília é no meio do nada, do nada, do nada. Era cerrado, tem nada no lugar. Vai ser tanto investimento para a construção de Brasília que Brasília vai desenvolver aquela região inteira, sacou? Por quê? Porque vai ter que ir tanto trabalhador para lá, vai ter que ir tanta gente para viver, para morar, para plantar comida, para atender essas necessidades, que aquilo ali vai trazer o desenvolvimento para a região, sacou? Então, essa era a... Ó, vou até grifar aqui, ó, milhares de trabalhadores foram enviados para o Planalto Central para construir a nova capital, certo? A ideia era gerar emprego e, óbvio, marcar o nome do JK como um dos principais presidentes. Imagina, você ser o presidente que construiu a nova capital, certo? Isso aí traz um marketing, traz uma fama imensa para ele. Além, claro, de trazer mais problemas. Sabe por quê? Vai existir uma crítica imensa a Brasília. Vou finalizar a aula com essa colocação, beleza? Que é a seguinte. Vocês já ouviram falar em superfaturamento de obra? Vocês já ouviram falar nessa expressão? Não, nunca? Ana Luísa, nada? Não conhece essa palavra? É qual palavra? Superfaturamento de obra. Já ouviu, né? Larinha, tá ligado? O que é superfaturar a obra?
Mais ou menos, sim, não? Nossa, quer ver? Eu vou pegar direitinho. Ô, Duda, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Acorda, menina. Você já superfaturou alguma coisa aí na sua casa? Nossa, agora o trem ficou sério. Vocês não me ouviram, né? Presta atenção. Vou lançar essa pergunta para vocês. Deixa eu explicar o que é o superfaturamento de obra para vocês entenderem qual é o problema de Brasília, certo? A treta que é um problema de corrupção, tá? E a corrupção ela vai funcionar no seguinte sentido. Brasília é uma cidade construída no meio do nada, beleza? No meio do nada. E para construir Brasília, quem vai pagar a construção de Brasília é o povo brasileiro, certo? O dinheiro que a gente vai usar para fazer Brasília, Matheus, é o dinheiro do nosso imposto, sacou? O povo brasileiro paga para o governo e o governo vai usar esse dinheiro para construir essa obra. E já que os políticos estão trabalhando com o dinheiro do povo brasileiro, ô Lara, o que político faz com o dinheiro do povo? Sabe como? É uma manobra, isso existe até hoje, galera. Isso até hoje é um dos nossos maiores problemas de corrupção. É uma das formas onde a gente mais perde dinheiro. Superfaturando obra. Por quê? Como é que isso daí funciona? O político libera um dinheiro, libera um valor para a construção de um prédio em Brasília, certo? Opa, temos que fazer a construção do prédio da Justiça, certo? Prédio grande, 18 andares, dificílimo, certo? Elevador, nossa, escada, extintor de incêndio, vai ter que ter isso tudo, beleza? Ah, tá, ótimo. Quanto que fica para construir um prédio do Ministério da Justiça em Brasília? Olha, vamos consultar aqui, vamos na construtora tal, vamos fazer o orçamento. Ó, um prédio de 18 andares, com 4 elevadores, com recepção, tal, vidro bacana, bonito. Beleza. R$ 1 bilhão. R$ 1 bilhão para construir um prédio? R$ 1 bilhão. Ótimo. Tá, quem que vai pagar isso? O povo brasileiro. Tá, povo brasileiro. Opa, não, então peraí. Para o prédio do Palácio de Justiça ser autorizado, alguns deputados que estão coordenando esse projeto, que estão fiscalizando esse projeto, têm que liberar o dinheiro. São eles que vão pagar a construtora para fazer. Certo, Amara? Tá. Esses políticos que estão fiscalizando essa obra. Mas sabe o que o camarada faz? Chega na construtora e fala o seguinte para a construtora. Ô, camarada da construtora, olha só, é o povo brasileiro que está pagando essa obra. Você fez o orçamento e você me falou que ela vai custar R$ 1 bilhão, certo? E se a gente fizer um esquema e que vai funcionar o seguinte, por R$ 1 bilhão você constrói, ok? É o que você precisa para construir, correto? R$ 1 bilhão eu coloco vidro, pago pedreiro, pago cimento, pago tudo, velho. O extintor de incêndio, coloco o corrimão na escada, eu sei que manda. Ótimo. R$ 1 bilhão fica tudo? Fica tudo. E se eu te falar que você pode ganhar R$ 1 bilhão fazendo o prédio e mais R$ 1 bilhão só no seu bolso direto? A mais. Opa, não, peraí. O que eu tenho que fazer para ganhar mais R$ 1 bilhão de graça, sem fazer nada? Simples. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer uma nota fiscal. Você vai me passar um valor, ó, eu político, você empresário, dono da construtora. Você vai me passar um bilhete, uma nota, falando que todos os seus materiais, a escada, o corrimão, o vidro, o pedreiro, concreto, caminhão de areia, tudo isso vai custar 4 bilhões. Certo? Eu, político, custa 1, Isamara. Isamara, custa 1. O dono do produto vai falar que custou 4. Eu, político, vou assinar essa verba, vou assinar esse valor de 4 bilhões. Certo? Só que, na real, o prédio custa quanto? 1. Você, dono da construtora, vai ficar com mais 1 bilhão de graça para você e eu, político, que estou autorizando a construção desse prédio, vou ficar com os outros 2, porque isso é pago com o dinheiro brasileiro.
Sacou? O que é superfaturar? É você falar que os produtos são muito mais caros do que eles realmente são. Para quê? Para o povo poder pagar aquilo. E aí essa diferença, porque se a gente está pagando 4 e o negócio custa 1, sobrou 3. Vai sendo desviado para vários políticos. Aí o outro político descobriu. Opa, não, peraí. Isso aí você tá roubando dinheiro, você está desviando 2 bilhões, pelo amor de Deus, eu vou te denunciar. Não, camarada, não me denuncia não. Sabe o que eu vou fazer então? Eu vou mandar o dono da construtora falar que vai ser construído por 5, porque aí você ganha mais 1. E aí, todas as vezes que alguém aumenta esse valor, o povo brasileiro está lá pagando a mais por um negócio que custou 5 vezes, ficou 5 vezes mais caro. Quer ver um exemplo? Vocês não vão saber desse caso, mas rolou há um tempo atrás. Para a gente finalizar, tá bom? Rolou um pedaço de uma ponte que caiu indo para São João del Rei. Vocês estão ligados? Vocês ficaram sabendo desse caso? Agora, 2018. Caiu uma pontezinha aqui perto de Lavras, perto de Nazareno, tal, indo para São João del Rei, caiu a ponte. E ficou, Monique, 2 meses com a ponte caída, cara. E a galera precisando entrar dentro de fazenda para fazer contorno, no meio da rodovia. Confusão danada. E aí, quem é que tem que assumir essa construção? Quem é que tem que resolver esse problema? Era uma estrada estadual. Então, o governador precisava liberar o dinheiro para poder refazer a ponte que caiu. Fizeram o orçamento, né? Ou seja, consultaram as empresas e tudo mais. O orçamento ficou em 2,5 milhões para construir uma ponte. 2,5 milhões de reais para construir uma ponte. Só que como o valor ficou muito caro, o governo do estado não tinha dinheiro para liberar para construir a ponte na hora. O que os moradores da comunidade começaram a fazer? Foram num monte de lugar que sabe construir ponte e fizeram um orçamento, eles mesmos. Sabe por quanto que a ponte saía? 20 mil reais. 20 mil reais a galera conseguia fazer a mesma ponte. E essas empresas, com os políticos no meio, com todo mundo envolvido, ela saía a 2,5 milhões. Saca? Só que se a gente pagasse uma empresa dessa, se o Estado fizesse isso, os políticos têm que superfaturar para tirar um pouquinho do valor para eles, daquela obra, que é simples. Era 4 metros de ponte, saca? Na hora que a população estava pagando, o orçamento é o mais barato possível, fazendo a mesma coisa. Ficava por 20. Ou são 100 vezes mais caro. Pelo mesmo valor, a gente podia fazer 100 pontes, o que a gente estava pagando por uma. Sacou? Isso significa superfaturar a obra. Isso, Lara, construindo num lugar onde a gente está vendo, visualizando, a gente sabe que está errado, sacou? Sabe que é impossível um negócio daquele custar 2,5 milhões. Agora imagina uma cidade inteira sendo construída, Brasília inteira sendo construída, no meio do nada, sem ninguém sabendo, de repente só chega as notinhas lá falando o seguinte: um prédio novo, 4 bilhões. O povo brasileiro paga. Temos que construir uma rodoviária nova em Brasília, 8 bilhões. E o povo brasileiro paga. Temos que construir uma ponte em Brasília para ligar no lago de não sei aonde, o povo brasileiro pagando. E, na verdade, tudo isso é muito mais caro do que ela realmente custou. Isso é superfaturar a obra. Isso é tanta corrupção, mas é tanta corrupção, é tanta roubalheira no governo JK, que essa é outra marca negativa que ele faz. Esse governo veio depois do... esqueci o nome dele. Vargas. Vargas. Depois do Vargas. Exatamente depois. Sacou? Aí ele acaba diminuindo um pouco o que o Vargas fez? Perdão, eu tossi aqui no finalzinho e não ouvi. Ele acaba, diminuindo um pouco porque o Vargas fez muita coisa boa, né? Aí ele acaba diminuindo um pouco das coisas boas. Ô, Zamara, o Juscelino ele vai ser muito tempo muito famoso. Ele era super pouco criticado porque até então o povo brasileiro era apaixonado com Brasília, era apaixonado com o ter automóvel, com o ter eletrodoméstico. Aí ninguém criticava. Por quê? Porque todo mundo que criticava
todo mundo que podia falar mal do JK vive no Sudeste, melhorou de vida, melhorou de situação. Hoje em dia, quando a gente analisa os problemas desse período, a gente é muito mais frio, no sentido de que a gente consegue identificar que o governo deles tem um monte de melhoria, mas antes ele era herói. Ele era, tipo assim, um disparado melhor candidato do Brasil, melhor político do Brasil. Perfeito, zero defeito, nunca errou. Nossa Senhora, era Getúlio na direita, JK na esquerda e Deus no céu. Era só os três. Saca? Aí o que a gente faz hoje em dia? Não é assim, não. O cara tem problema. O cara investiu só no Sudeste, as outras regiões ficaram defasadas. O cara desviou dinheiro de Brasília. O cara enriqueceu somente um grupo e não ligou para o povo. Então, hoje em dia, a gente já critica esse governo que há anos atrás deixou o dinheiro das empresas ir toda para a internacional, para a matriz, né, para a sede das empresas e não ficou no Brasil. Há alguns anos atrás, se eu falar isso com meu pai na cozinha agora, nossa senhora, meu pai fica nervoso. Ama JK. Ele construiu as empresas do Brasil, maravilhoso. Mas, enfim, podia ter feito sempre melhor. Sacaram? Beleza? Moçadinha, valeu. Vou passar a tarefinha para vocês. Bom almoço. Talvez com o dinheiro que foi roubado, a gente poderia ter construído uma fábrica, uma empresa. Zamara, podia ter construído milhões, literalmente milhões de fábricas. É tristeza de pensar. Mas enfim. O problema é que a gente continua permanecendo nesse tipo de erro e elegendo políticos que continuam fazendo essa mesma estratégia de superfaturar. Vai acabar, mas deixa eu só perguntar um negócio para vocês. Existe político não corrupto, Pedro? Eu espero que sim, né? Torço para que isso aconteça. Mas olha a minha pergunta, vocês já superfaturaram obras em casa? Vai acabar. O que é isso? Não, é porque se for sobrefaturar, é tipo roubar. Eu não tenho nem idade para isso, não. Entendi. Então, quando você já pegou dinheiro para ir na padaria e não devolveu o troco e falou que você gastou todo o dinheiro da padaria comprando pão e, na verdade, você gastou comprando um chiclete para você mesmo. Não, Pedro, mas isso aí é R$2, 2 contos. O problema é que para o político, R$2 para o político é 2 milhões.